Feche os seus olhos, o seu coração agora. Acalma teu coração, aquieta. Eu tenho certeza que você não veio aqui nessa manhã, nesse dia, apenas para cumprir algo. Eu espero que você não tenha vindo aqui e você quisesse estar em outro lugar. Porque o melhor lugar é estar na presença de Deus. E eu tenho certeza que Deus quer falar algo conosco nessa manhã. Ele quer nos revelar mais e mais. E eu queria que você falasse, você com o Senhor agora, pedindo para que Ele fale, para que Ele revele as verdades ocultas na palavra, que a gente tenha revelação nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos colocar esse momento da ministração da palavra diante do Senhor. Pudemos te adorar, te louvar, engrandecê-lo, engrandecer Jesus, engrandecer o sacrifício. E agora, Senhor Deus, na Tua palavra queremos entender tudo aquilo que cantamos. Pai, porque nós queremos ser verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E para isso temos que ter revelação de quem Tu és. De quem Tu és. E é isso que eu peço, em nome de Jesus, que essa manhã o Senhor possa trazer revelação. Pai, muitos já têm, mas que o Senhor sempre pode revelar mais e mais e mais. Em nome de Jesus, eu oro para que todo espírito maligno seja repreendido agora. A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz. Mas nós temos autoridade, em nome de Jesus, para repreender. Então eu repreendo agora todo espírito maligno que tem tentado cegar e ocultar as verdades da palavra aos homens, aos filhos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje eu não vou pregar nada mais do que aquilo que merece ser pregado, que é o Evangelho. Né? O Evangelho. O que é Evangelho? A gente já sabe. O que é Evangelho? As boas novas, as boas notícias. O Evangelho são as boas notícias de um Deus para conosco. Mas hoje, eu quero contar uma história que parece que não é uma boa notícia. É uma história que a primeira vez que eu li, eu fiquei tão incomodada com essa história, porque ela não se encaixava com um Deus que eu achava que era bonzinho. Vocês já me ouviram falar várias vezes. Deus é bom, mas não é bonzinho. Mas eu achava um Deus bonzinho, um Jesus bonzinho. E essa história que nós vamos compartilhar, ela não se encaixava. Porque o que é o Evangelho? Em 1 Coríntios 15, de 3 a 4, diz assim: Irmãos, lembrar-vos do Evangelho, do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Por esse Evangelho nós somos salvos. Amém? Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 a 4. Isso é o Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós temos uma consequência da morte de Jesus, que essa parte todo mundo gosta, né? Que é a herança. A herança. E a herança veio com a morte de Jesus. São as bênçãos, que é a provisão, que é a proteção, que é a prosperidade. Isso é a herança que nos foi dada. Mas o Evangelho foi pregado para que nós fôssemos salvos. Livre dos nossos pecados. Amém? E essa história que eu quero falar é uma história que está lá no livro de Juízes. É a derrota numa das
das promessas, a derrota de Ai. Ai era uma cidade. Eu falei Juízes, né? Nossa. Josué. Ai era uma cidade que deveria ser conquistada, mas não foi conquistada. Houve uma derrota lá. Hoje eu quero falar para você uma revelação que Deus trouxe para mim sobre uma pessoa e um lugar que tem a ver com essa história. É Acã e o Vale de Acor. Quem lembra dessa história? Pouca gente, então eu vou contar. Vamos lá. Deus fez uma promessa para Josué. E a promessa está lá no capítulo 1 de Josué, versículo 3 a 5. Diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus tirou o povo do Egito, deixou ele no deserto por 40 anos, e de repente ele falou assim: agora vocês vão herdar a terra. Só que a terra tem inimigo, vocês vão conquistar. Ela é de vocês, é uma herança. Mas não se preocupe, porque cada um desses inimigos vai cair por terra. Eu estou prometendo. Aonde você pisar, a planta do teu pé, eu te dou como herança. E eles, glória a Deus. E nós também, glória a Deus, né? Que bênção. Nós temos falado tanto, eu amo esse versículo, né? Nunca te deixarei, jamais abandonarei. Ele foi reforçado no Novo Testamento. E o que acontece? A gente sabe que aí eles falam: vamos lá então, Deus prometeu, Deus falou que ia estar com a gente, Ele falou que ia dar, Ele deu os limites do que Ele ia dar para a gente, falou que não vai nos deixar, não vai nos desamparar, então vamos lá. E foram para Jericó. E em Jericó eles tiveram vitória. Por que eles tiveram vitória? Porque Deus falou para eles: vocês vão, mas vocês vão... A gente conhece a história, né? Deus deu uma estratégia para eles. Vocês vão rodear as muralhas por 6 dias. Aí, no 7º dia, vocês vão rodear de novo, 7 vezes. Aí, gente, o que aconteceu? Eles obedeceram. E a muralha caiu. Agora, gente, vamos falar a verdade. Essa muralha caiu porque alguém andou em volta de uma muralha gigante? Não. Ela caiu porque Deus é um Deus que Ele dá estratégia. E quando nós obedecemos às estratégias de Deus, nós temos vitória. E ali eles tiveram vitória. E foi sensacional. Só que Deus, quando foi dar essa vitória, Ele deu uma outra instrução para aquele povo. E qual foi a instrução? A instrução está lá em Josué 6, 18 a 19. Então, quando vocês entrarem naquela terra, Jericó, vocês vão fazer o seguinte: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Isso irão para o seu tesouro. O que acontece é o seguinte: o povo entrou, o povo obedeceu a Deus, destruiu tudo, tirou o que foi permitido que tirasse, que era o ouro, né, e a prata para o templo. Para o tesouro do Senhor. Só que eles não sabiam que ali tinha uma pessoa, que chamava Acã, que desobedeceu. Acã desobedeceu. E por causa dessa desobediência de Acã, todo o povo
sofreu derrota. Todo o povo sofreu derrota por causa de uma pessoa. Mas vamos continuar entendendo. Eu não sei se vocês estão pensando também de que, por causa que um pecou, Adão, todos nós sofremos. Eu quero que você comece a deixar o Espírito Santo fazer algumas conexões no teu espírito. Acã desobedeceu e toda a nação foi derrotada. Acã desobedeceu e toda a sua família, os seus bens foram destruídos. A ira se acendeu e eles foram derrotados. A ira de Deus se acendeu. Às vezes, quando a gente pensa em ira de Deus, parece que, nossa, um Deus raivoso, né? Que não combina com esse Deus que a gente gosta. Mas a ira de Deus fala de uma justiça, de um Deus que é justo. E a palavra de Deus diz que a ira de Deus se acendeu. E aí, o que acontece? Então, esse povo foi derrotado e interessante saber. Ai era uma cidadezinha muito pequena. Perto do que eles tinham vivido em Jericó, Ai era assim, facinho, vamos dizer assim, facinho. Tanto que eles mandaram uns espias lá também e falaram assim, olha, só com 3.000 vocês vão dar conta. E a palavra de Deus diz que eles mandaram esses 3.000 e 36 morreram. 36 morreram. E houve derrota. E aí Josué entra em crise. Agora eu pergunto para você, quantas vezes você já entrou em crise com Deus? Quantas vezes você já foi para Deus falando assim, Deus, mas o Senhor não disse, o Senhor não prometeu, o Senhor não falou. Quantas vezes nós temos promessas e muitas vezes elas não estão sendo realizadas? É interessante ver que Josué, ele foi até Deus. Ele foi até Deus e falou para Deus, Deus, o Senhor falou. Né? Vamos ver, eu estou parafraseando aqui. Aonde pisar a planta do meu pé, dos nossos pés, o Senhor nos daria. O Senhor disse, não foi para mim que o Senhor prometeu, não. Essa promessa foi para Moisés, e antes de Moisés, em Abraão, já tinha sido feita essa promessa. Então, o que está acontecendo, Deus? E aí, Deus simplesmente fala. Versículo 11, não precisa ler, tá? Eu gostaria que você lesse depois essa história, para que o Espírito Santo possa te revelar mais coisas ainda. No versículo 11, Deus responde para Josué, Israel pecou. No versículo 12, já não serei convosco. No versículo 13, aos vossos inimigos não podereis resistir. Misericórdia, pastora, mas você não falou que ia pregar boas notícias, boas novas? Mas você está pregando o quê? Nós vamos entender. Deus falou, Israel pecou. Isso é muito sério. Depois eu quero que a gente entenda uma coisa. O nosso pecado individual, ele não afeta somente a minha vida. Ele pode afetar a sua família, seus filhos, sua esposa. Pode afetar a sua casa, a sua família. Pode afetar uma igreja inteira. É muito sério a questão do pecado. Porque Acã pecou, mas Deus deu derrota para um povo inteiro. Deus deu derrota para Israel e alegou que Israel pecou. Agora, quando nós buscamos a Deus, Ele se revela. Ele não se revelou para Josué, Ele falou assim, Israel pecou. Ele falou. Então, muitas vezes, querido, a gente vive lamentando as nossas derrotas. Vive questionando, mas a gente precisa questionar no sentido, Senhor, o que está acontecendo? Foi isso que Josué fez. Josué não foi só reclamar. O Senhor prometeu, os mimimizentos, né? Não, ele não foi mimizento. Ele até foi um pouco. Mas ele virou e ele quis saber o que aconteceu. E Deus falou. E aí, o que acontece? Deus fala que leva, né? Ele até Acã. Deus revela. Isso é interessante, nós vamos ver depois em alguns pontos. Mas ninguém tinha visto o que Acã fez. Ninguém. Mas Deus tinha visto.
Tanto Deus tinha visto que quando Josué questionou o que estava acontecendo, Deus revelou para Josué Acã, que tinha pecado. E aí, quando chega para Acã, ele na hora, ele fala assim, fui eu. E a palavra diz em Josué 7:21, se você está acompanhando, está com a Bíblia aí, 7:21 diz assim, quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Aqui a gente vê o que Acã fez. E aqui não é essa a palavra de hoje, mas meu marido vive falando, né? Que, pastora, tem uma palavra muito boa que é só sobre esse versículo. Que ele mesmo deu esse nome, a dinâmica do pecado. Né? Que a gente pode entender. Aqui mostra, e depois nós vamos entender o que isso significa. Um caminho que Satanás encontra para fazer a gente pecar. É o mesmo. Gente, ele não inova. Ele fez isso com Eva. Ele fez isso com Acã. Ele continua fazendo isso. Se eu fosse citar todos que eles fizeram. E até você e eu. Se você parar, você caiu nessa armadilha. O que diz Acã? Eu vi uma boa capa babilônica. A partir daí, ele viu, aquilo mexeu com ele. Aí ele diz, eu cobicei. Cobiçar é desejar. Ele começou a desejar aquilo. Mas ele não parou aí. A palavra diz, e tomei. Ele tomou aquilo. Aquilo que ele viu, aquilo que ele desejou, aquilo ele tomou. E aquilo ele escondeu. E aquilo trouxe derrota para um povo inteiro. A Eva viu que a árvore era boa aos olhos. Com certeza ela cobiçou aquilo. Ela não fala, né? Eu cobicei. Mas a gente sabe que ela cobiçou. Por quê? Porque ela tomou aquilo. E depois foram se esconder de Deus. Então o caminho é o mesmo, querido. Um caminho que nos traz destruição. São as nossas concupiscências, os nossos prazeres. Isso desde coisas claramente ilícitas, quanto as poucos ilícitas, mas que às vezes está trazendo pequenas derrotas na sua vida. Porque grandes concupiscências trazem grandes derrotas. Pequenas concupiscências, para mim, eu acredito que possa trazer pequenas derrotas. A gente fala muito de pornografia, porque para mim pornografia é uma grande concupiscência. Né? Que a gente vai ver que depois afeta não só a pessoa, mas a casa da pessoa, os filhos da pessoa. Dependendo da nossa concupiscência, é a nossa derrota. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre Acã e o Vale de Acor, né? Então vamos continuar. Aí o que acontece? Infelizmente, qual que é a direção? É pegar Acã. E aí vamos ler. Você está comigo aí? Versículo 24 a 26. Então, Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Ali, ele foi apedrejado e depois queimado. Ele, tudo aquilo que ele tinha
pegado, que era condenado, mas os filhos, as filhas, os bois, o gado. Mas, pastora, eu não estou entendendo ainda. Essa história termina assim? Termina. Termina assim. Uma pessoa com a sua família inteira, com seus bens destruídos, condenados. E quando eu li essa história, eu gosto de contar isso, porque tem coisas que a gente... Toda a lógica e toda a palavra que você prepara, você estuda, você prepara, né, vê. Às vezes eu gosto de escutar, ler alguns textos de estudo sobre isso, livros que falam sobre isso. Você sempre tem, né, uma bagagem. Mas isso daqui que eu vou falar para vocês foi algo que Deus falou comigo. Então, para mim, é muito precioso. Porque eu entrei em crise quando eu vi isso. E eu gosto de estudar a Bíblia, não tanto quanto meu marido, que é do grego, Não, eu sou um pouquinho menos estudiosa, mas eu gosto de estudar. Eu falei assim, eu acho que o próprio espírito ali começou a me incomodar, né? Eu falei assim, vou ver o que é esse Vale de Acor. E eu fui procurar o Vale de Acor na Bíblia. E esse Vale de Acor, ele aparece mais 2 vezes. 2 vezes na palavra. Mas antes de eu falar sobre o Vale de Acor e a gente ler essas 2 passagens, eu quero que a gente entenda uma coisa. Por que essa história terminou assim? Ela está relatada no Antigo Testamento. E Deus é um Deus santo, amém? E Deus é um Deus justo. E a palavra é clara. Isso está falado no Novo Testamento, mas vale em todos os tempos. O salário do pecado é O salário do pecado é a morte. E por isso nós vemos Acã morto e toda a família destruída, e os bens e os animais. Então, a gente precisa entender que Deus é um Deus muito sério. E o que nós aprendemos com essa história que eu contei? Primeira coisa, nada fica escondido aos olhos de Deus. Nada. Você pode fazer as suas coisas escusas, desde financeiros, sexuais, imorais, familiares. Né? Você pode vir aqui, ser uma bênção, e chegar na sua casa só falar palavrão. Deus está vendo todas as coisas. É lógico que você falar palavrão não vai te levar à condenação de morte. Mas sim também, porque a Bíblia diz que, né, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aí, né, então o negócio é muito sério. Então, nada fica escondido aos olhos de Deus. O pecado tem um caminho. E eu já falei, né? E qual que é o caminho do pecado? Primeiro, você não confiar em Deus. O que Acã fez? Ele não confiou em Deus. Deus falou para todo o povo: vocês vão entrar, vocês vão vencer sobrenaturalmente, mas vocês não peguem nada para vocês. Destruam tudo. E o que vocês forem pegar é para casa de Deus. Não é para você. Então ele não confiou. Ele fez exatamente o que Deus falou para ele não fazer. Então, querido, muitas vezes a gente peca, porque eu também, né? Porque não acreditamos em Deus, não confiamos em Deus, e por isso desobedecemos. A desobediência é outro fato de quando nós não acreditamos em Deus. E satisfazer as nossas concupiscências e prazeres se torna tão mais importante do que fazer aquilo que Deus falou, que isso nos leva à destruição. E aí, eu creio que cada um sabe as coisas que Deus tem falado, porque nós temos um Deus que fala. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você e Ele está falando. Ele está falando, não faça, pare por aqui, vá até ali. Ele está falando, Ele sempre fala. Outra coisa que a gente precisa entender é que o pecado ele não traz apenas uma destruição pessoal. Eu já falei isso, mas eu quero reforçar. Ele vai afetar os seus filhos, a sua casa, os seus bens, tudo. Tudo.
Outra coisa que a gente aprende com isso: ninguém escapará do julgamento e do juízo de Deus. A gente fala sempre isso, né? Mas às vezes a gente parece tão longe, né? Parece tão longe. Mas, querido, a palavra de Deus fala que todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. E aí, se você está anotando, eu vou falar para vocês alguns versículos. São muitos, né? Mas alguns que eu meditei, mas eu não vou ler aqui. 2 Coríntios 5:10, 1 Pedro 4:5, que fala desse julgamento. Não é só em um lugar que fala, vários. E eu peguei todos do Novo Testamento, tá? Porque, nossa, Novo Testamento não é só a graça e o amor? Nós vamos ver que é. Mas, Hebreus 4:13 também, esse eu vou ler com você. Ninguém vai escapar do juízo. A palavra diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. De Deus não se zomba. O que a gente semear, nós vamos colher. Nós vamos ter que prestar contas a Deus. E por último, que seriam muitas coisas para eu falar aqui, mas o pecado não traz apenas a destruição pessoal. De novo, eu quero ler isso. Já li isso e quero ler de novo. Ele vai afetar os seus filhos, a sua casa, os seus bens, tudo. Por isso, queridos, e por isso que eu tenho muita tranquilidade em fazer essa pregação. Porque se tem uma coisa que Deus pediu para nós, como igreja cristã bíblica, desde o momento em que Deus falou, né, para que começasse um trabalho, era aquele que queria que pregasse. Lógico que é o evangelho inteiro, porque a gente não pode pegar só uma parte do evangelho. Mas se tem uma coisa que é muito séria, e quem está aqui conosco há muitos anos, que nem o Félix Regina, pastora Lucimara, sabe? Pastor Silvio, Judite, se eu for falar que tem bastante gente, a Dilson, que está desde o comecinho. Nós falamos muito sobre santidade e família. Sabe por quê? Porque sem a santidade, ninguém vai ver o Senhor. Porque isso é base. É base para a gente ter uma vida de vitória. A gente é muito sério. Às vezes você está aqui e fala assim, nossa, parece que eu estou na igreja, eu não faço nada, não sei o quê. Tenha calma, querido. Nós queremos conhecer você. Né? Porque esse púlpito é santo. É com muito temor que se sobe aqui. E ai de nós, não que eu seja perfeita, somos os perfeitos, mas ai de nós, se ousarmos tocar, né, de uma maneira com coisas condenadas na nossa vida. Então nós somos muito sérios, nós somos uma igreja muito séria. Nós prezamos muito a família. Para nós, o mais importante não é o seu ministério, não é o que você pode fazer, mas é quem você é. É como está a sua casa, é como está a sua vida. Porque isso sim vai criar uma plataforma de autoridade diante de Deus e diante dos homens. A gente conhece tanta gente que, né? A gente estava comentando esses dias de pessoas que moviam nos dons, mas nunca teve uma vida santa. Hoje está voltado para o alcoolismo. Um menino tão cheio de Deus naquela época, né? Mas que não teve uma vida santa. Então é muito sério a nossa vida com Deus, e essa vida é pessoal. Porque eu vou falar uma coisa, Deus sempre vai executar o juízo dele. Mas, pastora, ele não é amor? Sim, ele é amor. E aí eu quero pregar a segunda parte da minha pregação. Que é essa que nós cantamos, que é essa que nós ministramos, que é essa de um Deus que vê o nosso pecado, vê a nossa vida num vale de Acor. Mas ele fala,
Não. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que o coração de Deus não se alegrou em executar a ira e a justiça dele sobre Acã, sobre filhos, filhas, animais. Deus não é esse tipo de Deus que se alegra. Mas ele é um Deus santo e é um Deus justo. Mas aí eu disse que por 2 vezes aparece o Vale de Acor, né? Mas antes eu quero falar assim. Não, vamos ler antes onde que aparece. Porque o que Jesus tem a ver com Acã? O que esse amor tem a ver com Acã? O Vale de Acor é citado 2 vezes na Bíblia. Primeira coisa, sabe o que significa Vale de Acor? Aonde ele foi morto? É o vale da desgraça. É o vale da infelicidade. É o vale do sofrimento. É o vale da tristeza. Isso significa Vale de Acor. O vale da desgraça. Mas em Isaías 65, eu queria que você abrisse. E se você se estiver colocando, eu queria que colocasse aqui. Isaías 65, 9, 10. O 9 fala assim, eu abri a Bíblia porque eu coloquei aqui só o 10, mas eu queria falar sobre o 9. Farei sair de Jacó, descendência, e de Judá, um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Sarão servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor, de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Quando eu li essa primeira citação de Vale de Acor, que era antes um lugar de desgraça, de tristeza, mas que ali seria um lugar de repouso. Eu falei assim, estranho, né? Aqui Deus está fazendo uma promessa, e está falando de Jesus antes, quando ele fala que farei sair a descendência de Judá. Isaías estava profetizando o Messias, Jesus. Ele fala, eu vou fazer do Vale de Acor um lugar de descanso. Aí eu fui para a segunda citação. Está lá em Oséias 2. Abra comigo lá Oséias 2. Oséias 2, 14, 15. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Aqui em Oséias fala que o vale de Acor será colocado como porta de esperança. E aqui, se vocês não sabem o que acontece nesse livro de Oséias, aqui o povo estava totalmente servindo a Deus, porque era o povo de Deus, mas em pecado, em prostituição. Essa prostituição, Deus fala, é lógico que tem a ver com a sexual também, mas é com outros ídolos. É com outras coisas que ocupavam a vida deles, o coração deles, o tempo deles. Eram os outros ídolos. E aí Deus faz Oséias casar com uma prostituta para falar que Deus é um Deus que Ele não desiste das pessoas. Que ainda que Gomer era a esposa, a prostituta dele, Deus ia fazer uma promessa para ela. E isso diz sobre essa passagem. E aí nesse texto, ele está falando já sobre Israel, porque ele compara,
A Gomer, que é a prostituta, com o povo. Então, essa promessa é para o povo, né? Desculpa, eu falei que é para ela, mas é uma simbologia. A gente sabe que a Bíblia é cheia de simbologias, mas a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito no Antigo Testamento é para que a gente aprenda. Então, aqui diz que ela será porta, o Vale de Acor será porta de esperança. Será obsequiosa, é assim, é cheia de quê? Favorecida, eu tinha visto. Aí eu parei e perguntei para Deus, Deus, mas como que o Vale de Acor, que era um lugar de desgraça, depois, em 2 livros, é falado que vai ser um lugar de repouso. E vai ser, né, um lugar de esperança, uma porta de esperança. Aí ele falou, como eu disse, eu não criei a humanidade para destruição. Acã morreu por conta dos pecados dela. Mas a palavra de Deus nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo. Ele não está falando que só amou a igreja. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vocês estão quietos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. O Vale de Acor é o meu e o seu lugar. Entenda isso. Isso é muito sério, isso é muito verdade. É o meu e o seu lugar. O salário do pecado é a morte. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Por que diz que o Vale de Acor seria um lugar de descanso? Porque ali, eu posso dizer, que haveria uma substituição. O Vale de Acor, ela pode ser comparada à cruz. Na cruz, o meu castigo dos meus pecados foi levado sobre ele. Ele tomou o nosso lugar. E hoje, ele continua fazendo isso. Quer dizer, ele fez isso, né? Mas ele continua, vamos dizer, disponibilizando isso para todo aquele que crê. O Vale de Acor hoje, existe Jesus lá dentro. É uma questão de a gente entender, aceitar isso. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Vocês estão me entendendo? Eu queria que você abrisse em Isaías 53. Versículo 5. Diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Acã, ele sofreu o castigo. Mas Deus providenciou, mudou aquele vale de desgraça para um lugar de esperança, para um lugar de repouso. E o dia que eu entendi isso, há 32 anos atrás, algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Eu entendi que eu era falha, que eu tinha muitos pecados, mas que existia alguém que estava querendo falar: eu tomei seu lugar, eu tomei teu lugar. Então, queridos, hoje, agora eu estou séria, né? Mas no louvor, gente, eu estava esfuziante. Porque cada música,
não era apenas uma música. Hoje nós nem combinamos, né? Mas todas elas apontaram para Jesus. Todas elas apontaram para um lugar onde eu e você temos paz agora. Um lugar onde eu e você temos que ter alegria agora. Um lugar onde que nós temos que fazer uma promessa. Que o que Ele fez por mim e por você, querido, eu não sei se a gente entende. Eu queria e eu quero começar a orar agora. Para que o Espírito Santo, eu queria chamar o Fabiano Etel para cantar uma canção que fala sobre isso. A sua vida. O que está sendo destruído na tua vida? A sua casa, os seus filhos. Existe uma promessa. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Em abundância, não é apenas só vida. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E essa vida, ela está para mim e para você. Quem quer essa vida? Então, começa a meditar. Vamos deixar que o próprio Jesus, através do Espírito Santo, revele ao nosso coração que há perdão para os pecados. Não importa, querido. Não importa o que você já fez. Não importa o que você está fazendo. Não importa. Há salvação, há cura, há libertação. Mas, pastora, a hora que eu vejo, eu já estou cobiçando as coisas que eu sei que não devo. Peça perdão. Fala com Jesus. Jesus, me perdoa. Toma o meu lugar. Eu quero sair livre. Livre de toda a prisão do pecado. Livre de toda a prisão da concupiscência, dos olhos, da minha carne. Isso é o Evangelho, queridos. Ele veio para libertar o homem dos seus pecados. Ele veio para levar sobre ele as nossas maldições. E como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O meu e o seu castigo. Porque Deus continua sendo um Deus de justiça. E Ele continua executando a ira dele. E vai continuar, querido. Mas isso foi no Antigo Testamento. Ananias e Safira não mentiram a homens. Mentiram ao Espírito Santo. Simplesmente porque os dois combinaram e mentiram. E eles foram fulminados. Isso acho que foi deixado nos evangelhos para a gente entender a gravidade de uma vida sem Cristo. Da gravidade da gente viver uma vida frio. A palavra de Deus diz em Apocalipse, tu não és frio nem quente, tu és morno, por isso vou vomitar. Quando a gente está na igreja, quando a gente está servindo a Deus, mas a gente não está atento para esse sacrifício, não está com a vida em arrependimento, a gente vai viver uma vida morna. A gente vai vir para a igreja e a gente vai ver as pessoas celebrando, cantando, exaltando Deus, mas sabe por quê? Eu não consigo. Não estou falando de temperamento, tá, gente? Eu estou falando eu não consigo. Sabe por quê? Porque eu não entendo. Eu não entendo quem Ele é, o que Ele fez por mim. Porque quando eu entendo que Ele tomou a minha dor, que Ele levou sobre o madeiro a minha maldição, que Ele veio para me dar vida e vida em abundância. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que o que seria do meu casamento, o que seria da minha vida, o que seria dos meus filhos, se não fora o Senhor. E nós vamos ministrar essa música e eu queria que você continuasse meditando. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou
si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas Queria convidar você fomos sarados. a cantar essa música ou continuar falando com o Senhor. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz. Ele te dá esperança nesse dia. Ele fala: pode tomar repouso, esperança. Eu começo a entrar no teu lugar agora. Sabe aquela maldade que você fez? Ele está tomando o seu lugar. Sabe aquele pecado que o diabo vive jogando na tua cara? Se você se arrepender, ele está tomando o teu lugar. E você sai livre e mais que vencedor. Sabe aquela maldição? Aquilo que teu pai e tua mãe falou quando você era criança? Você não vai dar em nada. Você é uma vagabunda. Ele está tomando o teu lugar. Ele está tomando o teu lugar quando você está mentindo para as pessoas. Ele está tomando o teu lugar quando você está sendo hipócrita, quando você está sendo invejoso, quando você está sendo calunioso, quando você está difamando seu irmão. Ele está tomando o teu lugar. Ele só quer que a gente reconheça. Ele quer te dar paz. O pecado nos sobrecarrega. O pecado nos cansa. O perdão nos liberta. O perdão nos acalma. O perdão nos traz paz. O perdão nos dá alegria. O perdão restabelece a conexão com Deus. Ele foi ferido no meu e no seu lugar para abrir um caminho. Um novo e vivo caminho. Hoje nós podemos se achegar ao Pai e sermos chamados filhos. Porque Ele pagou o preço. Que possamos entender o que é Ele pagou o preço. Ele pagou o preço, querido. Sabe aquele, espero que não tenha aqui, né? Mas se tiver também, sabe aquele assassino, aquele estuprador arrependido? Ele pagou o preço. Por isso que não podemos julgar quem quer que seja. Muitas vezes vemos as ações, porque elas demonstram a transformação. Porque arrependimento, queridos, é transformação. E é isso que Deus tem. E é para isso que Ele deixou o Espírito Santo para nós.
para não nos deixar sozinhos. Ele sabia que ia ser difícil. Ele sabia que ia ser difícil, porque Ele também não levou só os nossos pecados, Ele levou as nossas enfermidades. E infelizmente, como a enfermidade nos atinge, e muitas vezes não é fácil, mas Ele levou sobre Ele. E Ele pode nos dar paz, e Ele pode nos trazer cura. E por isso continue crendo na sua cura. Continue buscando a sua cura, porque houve um lugar de substituição. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. A cura é uma herança da cruz. A libertação de tristeza, de pesadelo, de demônios, de opressão, é uma herança da cruz. E tudo isso foi dado para nós. Amém? E eu queria encerrar. Talvez rapidamente, eu queria chamar a equipe de louvor. Eu queria que você ficasse de pé. Agora eu pergunto, com esse Deus, nós podemos celebrar ou não? E eu queria que a gente cantasse a primeira música. Você é livre, tá? Não vou obrigar ninguém a... Mas eu queria que você deixasse. Você se alegrasse. Eu quero terminar esse culto, porque eu achei que a gente ficou muito... Só que, como o pastor Fabiano falou, nosso Deus é de alegria. E nós somos o povo mais feliz da terra. Amém? Você considera você o povo mais feliz da terra? Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos aquele que temos a herança. Sabe o que Ele nos fez? Ele não apenas nos perdoou. Sabe o que Ele fez? Ele nos constituiu reis e sacerdotes que reinarão. Amém? É isso que eu e você somos. Sabe o que Ele fez? Ele fez de mim e você. Depois que Ele substituiu a gente, Ele fez eu e você corpo dEle. Corpo dEle. Que vai pisar a cabeça de Satanás. Ele fez de nós nação santa. Amém? Povo de propriedade exclusiva de Deus. E é isso que Ele tem para mim e para você. Nós precisamos entender agora quem nós somos. Nós entendemos quem nós fomos. Nós fomos pecadores salvos pela graça. Porque nós não poderíamos fazer nada para isso. Ele fez, Ele pagou o preço. Naquela cruz Ele gritou, está consumado. Ele consumou a minha e a sua vitória. E a nossa vitória tem que ser celebrada. A nossa vitória tem que ser proclamada. Nós temos que mostrar para o mundo que nós somos o povo mais feliz da terra. O povo perdoado, o povo liberto, o povo livre. O povo que tem um propósito de vida. Amém? E nós vamos celebrar.